Queria que você definisse para a gente, ou pelo menos trouxesse algumas possibilidades de definição do que é a consciência e do que é a mente. Mente e consciência são sinônimos, uma coisa é menor do que a outra, abarca a outra. Como é que está a discussão atualmente na filosofia da mente sobre esses termos-chave? Definição é a parte sempre mais difícil para um filósofo de longe, porque ao contrário do cientista, a gente trabalha justamente tentando esclarecer e deixar a nossa definição melhor possível. As definições de um cientista, elas podem ser o que o meu antigo orientador chamava de FAP, F-A-P-P, For All Practical Purposes, para todos os propósitos práticos. Ou seja, se essa definição aqui funciona na prática, é a única coisa que eu preciso saber. Então, funcionou, está ótima essa definição. Para filósofo, não. O filósofo quer os propósitos práticos e os propósitos impráticos. Ele quer uma definição completa para todos os casos possíveis. O que digo-se de passagem, até é uma crítica minha, a maioria das vezes, que os filósofos, a maioria do modo que os filósofos trabalham. Eu acho que não precisa ser tão restrito assim. Mas sempre aquelas questões, o que é, são bastante difíceis. Para a gente, Sócrates foi morto praticamente por causa disso, ficar perguntando questões do que é na Atenas antiga, né? Mas existem alguns modos mais intuitivos de tentar definir o que que é a mente e o que é a consciência, né? Os dois termos são termos com muitos significados possíveis. E muitas vezes a dificuldade, tanto na filosofia da mente, quanto até na psicologia, na neurociência, é justamente uma dificuldade de definição de termos e não necessariamente uma dificuldade empírica. Ou seja, às vezes você tem um embate entre duas áreas, dois pesquisadores, seja da psicologia, da neurociência, da filosofia, mas esse embate não é exatamente um embate, eles só definem os termos de maneira diferente, e por definir os termos, o mesmo termo de duas maneiras diferentes, eles ficam brigando um com o outro. E a filosofia entra ali meio que para tentar ajudar, esclarecer, ou, no mínimo, tenta falar, olha, eu acho que vocês estão usando conceitos diferentes, mesmo que eu não saiba qual é o conceito certo. Tá? Ah, a gente trata a mente, quando a gente usa o termo mente, a gente normalmente tá tratando da, da nossa capacidade de compreender o mundo, fazer asserções em relação ao mundo, as nossas vontades, desejos, daquilo que a gente chama de atitudes proposicionais. Eu quero fazer isso, eu desejo fazer aquilo, eu tenho vontade, eu raciocínio, eu tenho, certo, eu acho que está certo, está errado, por aí vai. Faço julgamentos, por aí vai. Existe uma outra coisa que a gente usa no linguagem popular como o termo mente, que é mais ou menos parecido com pensamento, que na filosofia da mente a gente vai chamar de algo como solilóquio interno, que é essa vozinha na cabeça, quando a gente pensa, a gente meio que escuta uma vozinha. Isso a gente pode colocar dentro da mente, mas a gente na filosofia muitas vezes discute separado, certo? As atitudes proposicionais, a vontade, desejo, você pode ter vontade, eu tenho vontade de beber água, mas não necessariamente eu pensei na minha vozinha interna, estou com vontade de beber água, beber água. São duas coisas diferentes, tá? E a gente coloca também, de certa maneira, dentro da mente a consciência ou os estados qualitativos. A filosofia da mente contemporânea, ela tende a focar mais na questão da consciência do que propriamente na questão da mente, desse solilóquio interno, dessa vozinha interior. Não que não exista pesquisa, inclusive estou dando aula no mestrado aqui agora, a gente está discutindo justamente a mente e deixando um pouquinho a consciência de lado. Então, pesquisa existe, certo? Mas, assim, o que está pegando fogo já faz alguns anos é a questão da consciência. Na verdade, até diminuiu um pouquinho o fogo, estava pegando mais fogo mais cedo, há alguns anos atrás. E o que a gente chama de consciência, ou na filosofia da mente a gente chama de qualia, qualia é o plural de quali. Então, é um quali e os ou as qualia. Ok? O que a gente chama de qualia é esse aspecto subjetivo da consciência, ou seja, o fato de que quando eu experiencio algo, eu tenho a sensação subjetiva de ter tido uma experiência de algo. O jeito mais fácil de imaginar isso é o exemplo clássico da filosofia da mente é a dor, certo? Quando você martela o seu dedo sem querer, né? Além de todo o dano físico que você fez no seu dedo, além de toda a informação que passou pelos seus neurônios para chegar até o seu cérebro, até a parte que processa a dor, você tem uma outra coisa que é o fato de que você sente dor, né? Você tem uma sensação subjetiva de primeira pessoa, fenomênica, de dor.
Um outro exemplo que eu acho que fica talvez até um pouco mais claro, porque dor parece que é mais ou menos a mesma para todo mundo, pelo menos é o que diz a nossa intuição original. Mas vamos imaginar cor. Quando eu vejo uma coisa azul, você tem todo um aspecto físico. Tem a luz que vai lá, bate na coisa azul, reflete, vai no meu olho, na verdade refrata, vai no meu olho, é transformado em sinais nervosos nos meus cones e receptores lá no fundo da retina, vem no sinal nervoso, o olho é meio que parte do cérebro, vem no sinal nervoso, vai para o lobo occipital, onde vai ser processada essa informação. Só que além de ter todo esse processo físico, também tem a experiência, a sensação de ver azul. E essa experiência, a sensação de ver azul, ela parece, aí é um debate filosófico, mas ela parece, pelo menos à primeira vista, que ela não pode ser colocada em termos de linguagem científica, o que a gente chama de linguagem de terceira pessoa, que é uma linguagem que é comunitária, ou seja, a gente não consegue falar com uma pessoa como é o azul que eu vejo. Eu posso falar, é claro, é escuro, é feio, é bonito, mas vamos imaginar que a pessoa é cega. É. Uma pessoa cega, eu consigo explicar o que é uma mesa. Mas a minha mesa aqui, inclusive, é azul. Eu consigo explicar que é uma mesa e eu posso até falar para ele que a mesa é azul. Ele vai entender o conceito de mesa, não vai ter nenhuma grande dificuldade nisso, mas não vai entender o conceito de azul, se ele nunca tiver visto o azul. Por quê? Porque a mesa a gente consegue explicar em termos de propriedades extrínsecas, numa linguagem de terceira pessoa. Quando eu falo linguagem científica aqui, não entenda a linguagem rigorosa da ciência, não. É só uma linguagem que a gente pode descrever algo para um terceiro. Por isso que é uma linguagem de terceira pessoa, certo? Não precisa ser um cientista para explicar para um cara cego que nunca viu uma mesa como é que uma mesa é. Certo? Qualquer pessoa consegue fazer isso. Mas o azul, você pode ser o maior cientista do mundo, você não consegue explicar azul. E até para outras pessoas que veem azul também, você não consegue explicar como é o azul que você vê. Porque elas podem ver um azul diferente do seu azul. Elas podem ver um azul mais claro, de repente elas têm algum problema nos seus cones, bastonetes, de repente elas veem um azul que na verdade é amarelo para você, se você visse o que elas veem. Pessoas daltônicas que Pessoas têm essas daltônicas, diferenças. exatamente, certo? E aí, como que eu vou saber? Vamos imaginar que a pessoa é um daltônico que a gente chamaria de um daltônico perfeito, ou seja, onde eu vejo azul, ele vê vermelho, e onde eu vejo vermelho, ele vê azul. Tudo certinho, certo? Ele aprendeu a apontar para a cor vermelha e chamar de azul, e apontar para a cor azul e chamar de vermelho. Se ele for um daltônico perfeitinho, assim, certo? Paguem comigo, você não tem como saber se ele é daltônico. Nunca. Para você descobrir que uma pessoa é daltônica é porque ela vê de certa maneira diferente. De repente, ela não vê a diferença entre, sei lá, você está com uma camisa azul e uma calça vermelha, ela acha que está com tudo a mesma cor. Aí você percebe que a pessoa é daltônica, porque você faz a distinção. Ela não faz. Mas e se os dois fizerem a distinção perfeita, só que as cores estão trocadas? Você não tem como descobrir. É. Essa experiência de primeira pessoa subjetiva é o que a gente chama na filosofia da mente de qualia e de consciência. Certo? São praticamente sinônimos. Pode ter um ou outro que faz um debate se qualia e consciência, pode ter qualia que não é consciente, pode ter consciência que não é qualitativa, aí tem um debate, mas não é muito comum. Normalmente, principalmente depois do Chalmers, que foi o cara que falou que me orientou, ele escreveu um livro, certo, 96, se eu não me engano, e ali meio que sedimentou. Qualia e consciência a gente usa praticamente como sinônimo. Então, não é a consciência, o termo consciência na filosofia da mente, não é consciência no sentido de ciência, ou seja, estou ciente de. É. E também não é consciência, também no sentido social, tipo consciência de classe, e também não é consciência no sentido de acordado ou dormindo. Se você está dormindo e está sonhando, você vê cor azul no seu sonho, certo? Você está tendo qualia, você está tendo consciência, está tendo estados conscientes. É um significado um pouco diferente, pouco não, bastante diferente do significado tradicional que faz essa separação entre consciente e inconsciente na terapia psicológica. Mas por que que a gente usa esse significado? Porque essa questão é a questão mais complicada de todas, eu diria, pelo menos, na minha opinião, eu acho que não é só minha, na filosofia da mente. É até saber o que, que são esses aspectos qualitativos subjetivos, porque eles parecem violar tudo que a gente entende por ciência, porque eles não são acessíveis por uma outra pessoa. Eu não tenho como saber como é você experienciando dor, ou azul, ou gosto de café, ou orgasmo, ou amor, ou qualquer coisa, certo? E se eu não tenho como saber, é, é possível que você nem tenha isso e eu não sei. É o que a gente na filosofia da mente chama de zumbi, certo? É possível que você não tenha e eu simplesmente não sei, não tenho acesso, certo? É possível que você tenha, certo? Mas eu não consigo fazer ciência de algo que eu não posso falar, eu não posso escrever. Como é que eu vou fazer ciência de algo que é subjetivo, de primeira pessoa, que a outra pessoa que está pesquisando não tem acesso ao que está pesquisando?
O Wittgenstein tem um famoso exemplo que é o besouro na caixa. Ele fala: imagina que tem uma galera assim, todo mundo tem uma caixa e todo mundo chama o que está dentro daquela caixa de besouro. Mas eu só posso ver o que está na minha caixa e não posso ver o que está nas outras caixas. Certo? Como é que eu sei que a palavra besouro está sendo usado corretamente? Eu não tenho essa corretude. Certo? Porque eu sei que está na minha caixa, eu sei que eu chamo aquilo de besouro. E eu sei que você tem uma caixa e você chama o que está dentro da sua caixa de besouro também. Mas eu não posso olhar na sua caixa. De repente, na sua caixa tem o que eu chamo de colher, certo? Mas você está chamando de besouro. Eu não tenho como saber, certo? A linguagem, para funcionar, ela tem que ser comunitária. Todo mundo tem que significar pelo menos mais ou menos a mesma coisa com a mesma palavra. Mas para saber isso, a gente tem que ter o referente. Copo, todo mundo sabe o que que é. A gente consegue apontar para um copo. Mas azul, a gente consegue apontar para uma mesa azul. Minha mesa é azul. Mas para a experiência qualitativa de azul subjetiva, você pode abrir meu cérebro. Você não acha essa experiência. Acha neurônio e sangue. Mas a experiência qualitativa você não vai achar. Maravilha. Então é um problemão. A gente vai voltar a isso mais tarde. Você falou, inclusive, sobre a mente inconsciente ou processos inconscientes que não estão no centro dos debates. O problema da consciência tem sido mais discutido, mas a gente vai ter uma aula no curso Filosofia da Ciência justamente sobre o inconsciente. Será que é possível cientificamente até estudarmos o inconsciente? Já ouviram falar sobre o inconsciente cognitivo, que é diferente do inconsciente psicodinâmico ou freudiano? Então, esse é um dos temas do curso Filosofia da Mente. O link já está embaixo, mas daqui a pouquinho a gente conversa um pouco mais sobre isso. E aí, bom ou não, aqui é o Daniel Gontijo, espero que você tenha curtido esse corte. Clica aqui para ver a live completa lá no meu canal principal e para ver mais vídeos nessa pegada, não deixa de se inscrever por lá e por aqui também. Um abraço, tchau!